faz mais do que vencedor em Glória a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos lá no livro de Marcos, falando a respeito de cura. Hoje nós vamos falar de cura, de milagre, né, irmãos? Livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos estar lendo a partir do capítulo 21 mesmo. Livro de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos 5, a partir do versículo 21. Fala a respeito da cura do fluxo de sangue, mas hoje eu quero falar sobre a filha de Jairo, amém? São dois milagres que ocorrem, né, no mesmo ambiente, mas eu creio que o Senhor hoje ele vai falar aos nossos corações de maneira diferente. Aleluia! E a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, né, irmãos? Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, o nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponham as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiram uma grande multidão que o apertava. Amém? Até eu me sentar. Amém. Mas eu vou voltar um pouquinho para a gente poder entender, né? Jesus ele tinha acabado de desembarcar em Cafarnaum. Ele estava vindo, tinha acabado de atravessar o mar da Galileia, e ele estava vindo da região de Decápolis, onde ele tinha acabado de curar um jovem endemoniado. E assim que Jesus chega em Cafarnaum, os discípulos de João Batista vão até o encontro de Jesus, porque eles queriam tirar algumas dúvidas ali a respeito do jejum. E enquanto eles estavam ali conversando, chegou Jairo. E aí Jairo chega até Jesus, né, e pede que Jesus fosse até a sua casa, porque ele estava com a sua filha de 12 anos e a filha estava gravemente doente e precisava que Jesus só impôsse as mãos sobre a menina e a menina fosse curada. E o interessante é que Jairo, ele era o chefe da sinagoga, ele era um homem muito importante, né? E ele que conduzia, né, toda a liturgia da sinagoga. E quando ele foi até Jesus, a sua filha estava gravemente enferma, ou seja, a menina não tinha morrido, né? Então Jairo tinha ido até Jesus em busca de uma cura por sua filha. A Bíblia ela não relata, irmãos, ela só diz que a menina tinha, na ocasião, 12 anos, que sofria de uma enfermidade, mas a Bíblia não diz qual é o tipo de enfermidade que acometia aquela menina. O que se diz, o que se relata, que a gente vê nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, é que o estado daquela menina era muito grave, né? A gente pode até afirmar que aquela menina estava num estado terminal da doença. E quando Jairo ele chega até Jesus, a Bíblia diz que ele chega até Jesus, ele se prostra e ele suplica, implora que Jesus vá com ele até a sua casa. E eu quero já destacar aqui, irmãos, que a fé de Jairo, né? Jairo, ele tinha a certeza e a convicção que só Jesus podia fazer um milagre na vida da vida dele. Aleluia. Né? Tanto é que a primeira atitude de Jairo, quando ele encontra Jesus, é se prostrar diante do mestre, né? É implorar. E diante, né, do pedido de Jairo, Jesus ele vai com Jairo até a sua casa. E aí Jesus ele começa a caminhar com Cafarnaum, né? Com Jairo conduzindo Jesus até a sua casa. E no meio do caminho, né, irmãos, eu posso até imaginar. Você imagina Jesus andando aqui na Lino Fonseca, né? Jesus começa a andar na Lino Fonseca e as pessoas começam a olhar da janela e falam assim: nossa, é Jesus, né? Quem está no portão, as fofoqueiras de plantão, né? Olha, nossa, é Jesus. E aí eles começam a acompanhar Jesus, porque a Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava Jesus. Então eles olharam, viram que era Jesus, vamos atrás de Jesus, porque onde Jesus está tem milagre, né? E as pessoas começaram a seguir Jesus. E eu quero só destacar aqui que
serviu tipo como uma base do ministério de Jesus terreno. De repente, por isso, é que havia uma grande multidão. Aonde Jesus ia, aquela multidão acompanhava Jesus, né? Porque queriam ver um milagre, alguma coisa Jesus ia fazer. E conforme Jesus ele ia andando com Jairo, a multidão ia começando a aglomerar, né? Aí chegou um ponto que a multidão começou a espremer Jesus andava, e os discípulos, peraí, deixa Jesus passar, né? E aí, no meio dessa multidão, o milagre da filha de Jairo acaba assim, temporariamente, né, sendo interrompido. Por quê? Porque no meio daquela multidão tinha uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, né? Os irmãos já conhecem a história. E aquela mulher, ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus para, né? Então, parou tudo. Tocou, Jesus parou, opa! De mim saiu virtude. Quem é que me tocou, né? E os discípulos, não, Jesus, a multidão toda te aperta, não tem como, ninguém toca. E Jesus, não, alguém me tocou, né? E aí é quando a mulher se apresenta para Jesus e fala, né, da enfermidade, aquela coisa toda que ela sofria 12 anos de uma hemorragia. E enquanto Jesus dava as boas notícias àquela mulher, né, da cura, chegavam os mensageiros da casa de Jairo. E chegaram para Jairo e falavam assim para Jairo, ó, não incomoda mais o mestre, porque a menina, sua filha já está morta. Irmãos, assim, por mais que Jairo tenha fé e tinha a certeza e a convicção que só Jesus podia curar a filha dele, naquele momento de embate, quando chega e fala assim, ó, tua filha morreu, né? Não incomoda mais o mestre. Irmãos, eu posso imaginar aquele homem que deve ter dado uma balançada nele no impacto da notícia, não o impacto porque ele tinha fé em Jesus. Mas a notícia veio como, de repente, na minha vida e na tua vida, quando vem a má notícia, por mais que a gente creia em Jesus, quando a má notícia vem, te balança. Tu sofre um impacto, ó, peraí. E foi isso que aconteceu com Jairo. Quando disseram para Jairo, ó, não incomoda mais o mestre porque a sua filha já está morta. E a Bíblia, ela não diz quem eram aqueles mensageiros. De repente era um amigo de Jairo, de repente era da própria família de Jairo. A Bíblia não dá, né, detalhes sobre isso. E a Bíblia diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim, ó, enquanto Jesus ainda falava, ou seja, enquanto Jesus dava as boas notícias, Jesus olha para Jairo, porque ouve, né, o que os mensageiros tinham dito para Jairo. Ele olha para Jairo e fala assim, ó, não temas. Aleluia. Irmãos, eu já quero abrir um parênteses aqui e já profetizar na tua vida. Aleluia. Eu não sei o que você tem vivenciado, eu não sei qual o problema que você tem passado, mas nessa noite, Jesus fala para mim e para você, ó, não temas. Crê somente. E Jairo segurou, irmãos. Jairo segurou e, ó, se posicionou, eu creio. Aleluia. E aí a Bíblia diz que Jesus continuou caminhando com Jairo para sua casa. E a multidão foi atrás. Quando chega na porta da casa de Jairo, Jesus ele despede a multidão, né? E, se eu não me engano, ele só deixa 3 discípulos, é Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João. São os únicos que entram na casa de Jairo. Jesus despede a multidão, os outros discípulos falam assim, ó, olha só, Pedro, Tiago e João vão entrar comigo aqui, pai e mãe. Só que quando Jesus ele entra na casa de Jairo, né, Jesus vê aquele cenário. Por quê? Já tinha sido confirmada a morte daquela menina, né? E havia um costume, né, naquela época, que tipo assim, morreu, sepultamento longo. Não espera, morreu, a menina morreu em casa, aí já começa aquele alvoroço, né? Para poder fazer o sepultamento, as pessoas estavam agitadas, as pessoas choravam, né? Tinha as carpideiras, aquelas que eram contratadas para chorar no sepultamento. Enfim, estava aquele alvoroço dentro da casa de Jairo. E aí Jesus olha para aquele povo, aquele tumulto todo, e Jesus fala assim, por que vocês estão chorando? A menina dorme. E aí as pessoas começaram a olhar para Jesus, tipo assim, pô, esse cara não está maluco, né? Ela está morta, ela não está dormindo. E começaram assim a caçoar de Jesus, né? E aí eu me lembro que quando, né, Lázaro também estava enfermo, que Jesus demorou a chegar, né, para socorrer Lázaro, e Jesus ele falou para os discípulos assim, ó, o nosso amigo Jairo dorme. Só que de repente deu uma confusão na cabeça dos discípulos, e Jesus falou assim, não, ele está morto. Só que era uma linguagem que Jesus usava de uma visão que somente ele tinha. A menina estava morta. Jesus falou assim, ela dorme. Por quê? Porque Jesus sabia o que ia acontecer lá na frente, né?
De repente, o nosso cenário hoje é um cenário de morte. Mas Jesus fala assim para mim e para você, ó, não, peraí, tenha calma. Não é para a morte. Está dormindo. O milagre vai despertar. Porque para Jesus, que era o dono da vida, irmãos, era só um toque, era só uma palavra. E aquele que estava morto, que Jesus falava, não, está dormindo, acordava. É como se a morte para Jesus é como se fosse um sono. Jesus tocava, o milagre acontecia e a pessoa despertava. Era essa a visão de Jesus. Só que as pessoas não entendiam por quê. A visão do povo estava ali. Não, a menina morreu, agora ela vai ser enterrada e Jesus não pode fazer mais nada. Tanto é que quando os mensageiros chegaram para Jairo e disseram para Jairo, ó, não incomoda mais o mestre porque a sua filha está morta. Por quê? Porque eles também não acreditavam que nem Jesus poderia fazer mais nada, já que já tinha sido, né, testificado a morte daquela menina. Então nem eles acreditavam mais. Já morreu, nem Jesus vai poder fazer mais alguma coisa. E aí Jesus entra, fala, o pessoal fica meio assim, aí Jesus pega e pede com que aquelas pessoas saiam todas de lá. Né? E só fica a mãe, né, o pai, os 3 discípulos e Jesus. E Jesus pega, chama aquela menina, né? E a Bíblia diz que o espírito daquela menina volta para ela, irmãos. É assim, eu fico imaginando que a gente lê a palavra do Senhor e a gente viaja. Né? A Bíblia diz que o espírito dela voltou, retornou para ela e aquela menina acordou. Ou seja, ela ressuscitou. Né? Então, irmãos, o que eu quero dizer nessa noite, assim, que o Espírito Santo de Deus me conduziu a falar nessa noite, que independente da situação em que você esteja vivendo, irmãos, assim, a gente sabe dos nossos problemas, né? Eu sei do meu, cada um dos irmãos sabe aquilo que vocês estão vivenciando. E às vezes a gente fala, ou a gente profetiza a palavra de vitória aqui do altar, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas pô, a pastora não sabe o que eu estou passando. Irmão, mas Jesus sabe. Jesus, ele sabe o que você está passando. Jesus é o único que tem poder para reverter a história, a situação, o cenário que você está vivendo, né? Havia um cenário de morte na casa de Jairo, mas Jairo, ele creu. A fé de Jairo o conduziu até Jesus, né? Que por sua vez, Jesus atendeu o seu pedido e foi até a casa de Jairo, porque Jairo, ele tinha a certeza, irmãos. Então, nessa noite, nós precisamos ter a certeza e a convicção que, independente de situação, somente Jesus, irmãos, é o único que pode entrar na minha história e na tua história e mudar. É o único que pode dar direção para as nossas vidas. É o único que pode fazer um milagre acontecer. Né? O nosso Deus é aquele, irmãos, o nosso Deus é o nosso Deus do impossível. Às vezes, gente, de repente, de tanto tempo que vivenciamos uma história, um cenário ruim, né? De repente as pessoas chegarem, assim como aqueles mensageiros chegarem para Jairo, quantas pessoas de repente não chegam para mim e para você e dizem que não tem mais jeito, que o milagre não vai acontecer, para você desistir, porque se já esperou tantos anos, não vai acontecer, irmãos. Mas quem dá a última palavra é o Senhor, né? A Bíblia diz o quê? Que eu e você, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. O que é andar por fé? É você acreditar naquilo que você não está vendo, mas você crê que vai acontecer, irmãos. É isso que Jesus queria mostrar para aquele povo. Quando ele falou, ó, a menina dorme, ele está dormindo. Ou seja, por que esse alvoroço todo? Né? Ao invés de vocês estarem preparando o cortejo, né, vocês tinham que estar felizes, sabe por quê? Porque eu, Jesus, vou despertar. Era isso que Jesus queria falar para aquele povo, só que o povo não conseguia entender. A visão deles era limitada. Eles não tinham fé como Jairo tinha. Jairo, ele tinha fé, então ele acreditou até o final que Jesus, ele poderia trazer, né, uma vitória, mudar o rumo da história dele, da casa dele, da família dele. E foi isso que Jesus fez, né? Jesus, ele despertou aquela menina do sono, ou seja, da morte. Então, o que é que Jesus não pode fazer pela minha vida e pela tua vida essa noite, irmãos? Né? A Bíblia diz que haveria alguma coisa impossível para Jesus, irmãos. Irmãos, não é impossível, Jesus. Jesus. Né? O nosso Deus é um Deus de milagre. Aleluia. Né? Por mais que o tempo passe, mas o Senhor fez uma promessa há 30 anos atrás, até hoje não aconteceu. Irmão, mas vai acontecer.
acontecer. Eu creio, Senhor, Porque em a nome de Bíblia diz, Jesus. né, em Eclesiastes, que há um tempo determinado, irmãos. Aleluia. O tempo não é meu, o tempo não é teu, o tempo é do Senhor. Aleluia. De repente, 30 anos para você é muita coisa, mas para o Senhor não é. Né? Então, assim, o milagre ele vai acontecer. Mas para que o milagre aconteça, eu preciso acreditar. É verdade. Né? E hoje nós estamos vivendo num tempo onde a igreja, a fé de muitos está esmorecendo. O povo não está crendo mais que Jesus pode fazer milagre. As pessoas não estão confiando mais em Jesus. O inimigo ele tem cegado o entendimento. Não é só de quem está no mundo, é de quem é crente também, irmão. Quantos crentes estão se desviando? Porque não acreditam mais que Deus pode fazer milagre. É verdade. Sabe, pessoas que estão há anos, estavam há anos dentro da igreja, você encontra, não estou mais na igreja, eu tenho 2 amigos, irmãos, que foram criados no Evangelho. Eu encontrei com eles, estão fora da igreja, Meu pastor Deus, Ângela, Jesus. pastor Ricardo, todo mundo. Meu E eu falei, meu Deus, e tudo aquilo que você aprendeu com Jesus. Sabe o que eles falaram? Não acredito mais. Eu não acredito mais. Eu não acredito mais que Jesus possa fazer alguma coisa. Eu não acredito nem mais na existência de Jesus. Jesus, Irmãos, misericórdia. então assim, nós estamos vivendo dias maus. Não é para quem está no mundo, é para quem está na igreja. Se nós não nos fortalecermos, se nós não nos alicerçarmos na rocha que é Cristo Jesus, irmãos, nós não vamos suportar. É verdade, Senhor. Porque o que nós estamos vivendo hoje não é nem o princípio do que nós vamos viver mais para frente. Então, se nós não vivermos verdadeiramente, irmãos, uma vida em Cristo, irmãos, a gente não vai suportar. É verdade. Mas uma vida em Cristo é o quê, pastor? Eu estou na igreja todo dia. Não, irmãos. É você ter uma vida de comunhão com Jesus. Aleluia. Sabe? Independente de você não estar na igreja todos os dias, mas a tua vida tem que estar no altar. Louvado seja teu nome, Independente de você Senhor. não estar na igreja todo domingo, mas você tem que estar ligado com o Senhor. Sabe? Eu estou na rua, estou ligado com o Senhor. É, Jesus. Eu estou no trabalho, estou ligado. Mas porque eu não estou na igreja, eu não tenho tempo. Gente, é em casa, é na rua, é no trabalho, é na condução, aonde você estiver. É mente. É verdade. Ligada com Deus. É mente. Então nós precisamos ter uma vida com Deus, irmãos. Porque os dias têm sido maus, sabe? E para melhorar, não vai melhorar. Porque a Bíblia tem que se cumprir, a palavra de Deus tem que se cumprir. Não é Ajuda, verdade? Jesus. Tem que se cumprir, irmãos. Tudo aquilo que Jesus escreveu aqui no livro de Apocalipse vai acontecer. Então, às vezes você fica olhando, Jesus, melhora o mundo, melhora o mundo. E não vai melhorar, não. O que Jesus vai fazer é guardar a minha vida. É, Jesus, aleluia, é verdade. É isso que vai acontecer. Vai dizer que o mundo vai virar uma martiosa e não vai, não. Não se iluda, porque estamos vivendo tempos difíceis. E a tendência é só piorar. Aleluia. Então, o que eu e você precisamos é estar firme com Jesus. É, Senhor, aleluia. Estar com a nossa mente voltada para Jesus. Porque senão nós não vamos suportar. Porque eu já tenho 20 anos de igreja, irmão, isso não quer dizer nada. Se você não estiver alicerçado na rocha que é Cristo Jesus, você pode ter 50 anos de igreja. Quando vier a tribulação, você não vai suportar. É, Jesus. Então, irmãos, o que eu e você precisamos, irmãos, é ter fé. É acreditar. Aleluia. Ainda que as circunstâncias digam que não, irmãos. Eu preciso acreditar. Aleluia, Eu preciso Jesus. crer. Porque o Senhor falou que vai acontecer. Então Eu vai. creio, Senhor, em nome de Jesus. Quando Jairo foi até Jesus, ele não era crente. Jairo era um homem importante, chefe da sinagoga. Mas ele falou, o único que pode dar uma solução para aquilo que eu estou vivendo é Jesus. Então é atrás dele que eu vou. E ele não desistiu, mesmo mediante a notícia ruim que ele recebeu no meio do caminho, né? Porque as notícias ruins, as coisas ruins só chegam no meio do caminho. É quando você está avançando, você está indo, aí de repente, opa, a má notícia veio. Mas por quê? O que o inimigo quer é nos paralisar. É, Jesus, é Ele verdade. quer nos paralisar. Então, se você está de pé, irmão, você é firme mais ainda. Verdade. Se você está buscando, busca mais ainda. Aleluia, Deus. Se você está orando, irmãos, dobre a tua oração. É sabe? verdade. Busque a Deus, irmãos. Busque a Deus enquanto a gente pode. Porque até isso vai ser tirado de nós, o lugar de adorar a Deus. Então, leia a palavra, memorize,
leia esse alicerce na palavra. E seja como Jairo, tenha fé. Porque de repente, se Jairo tivesse desistido no meio do caminho, o milagre na vida da filha dele não ia acontecer. Então, de repente, se você desistir no meio do caminho, o seu milagre não vai acontecer. Mas se você perseverar, se você tiver fé, se você acreditar, o milagre ele vai acontecer. Não se prenda a tempo, né? Porque o tempo é do Senhor. Já passou tanto tempo, não se prenda a tempo. Busque a Deus, fique alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Espere o tempo do Senhor. Espera, irmão. Espera. O que nós precisamos é esperar e confiar. Né? Acreditar, espera e confia. Porque a Bíblia diz que as demais coisas o Senhor ele vai acrescentar. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor diz o quê? Que as demais coisas ele vai fazer, seja com a vitória, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem orado, Senhor, aleluia, aquilo que você tem entregado diante do Senhor. Para Deus são as demais coisas, irmãos. Porque Ele pode fazer, chamar de Deus. Então que nessa noite, você possa sair daqui com a tua fé. Em nome de Que o Jesus. Senhor, assim, Ele venha aumentar a minha fé e a tua fé cada dia. Né? A Bíblia diz que ainda que fosse o tamanhozinho de um grão de mostarda, Deus ele vai agir. Amém. Então creia que o milagre ele vai chegar na tua Aleluia, casa, Senhor. o milagre vai chegar na tua tenda, na vida da tua família, dos teus filhos. Aleluia. Aqueles que você tem colocado diante do Senhor, irmão. O milagre vai chegar. É só você crer, né? A Bíblia diz que é tão somente você crer que o milagre ele vai chegar. Amém? Amém, Eu quero Jesus. agradecer a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.